O novo porta-aviões da Turquia virá com muitos brinquedos. A Turquia está construindo um porta-aviões de 60 mil toneladas, conhecido como Mugen, previsto para entrar em serviço em meados da década de 2030. Este novo porta-aviões transportará até 50 aeronaves, incluindo os famosos drones da Baykar, variantes navais do caça Hurjet da TAI, drones Stealth, Anka-3 e possivelmente o caça MU-Kan, ao mesmo tempo que complementa o navio de assalto anfíbio TCG Anadolu da Turquia, o Traika, aprimora as capacidades de projeção de poder e a segurança marítima nas operações humanitárias da Turquia. Apoiada por navios de escolta, submarinos e drones navais produzidos internamente, a capacidade naval e expansão da Turquia com Tráquia posiciona a Ankara fortemente dentro da OTAN e reforça sua flexibilidade estratégica em uma região geopoliticamente complexa. A Turquia, aliada da OTAN e vizinha de muitos dos principais pontos geopolíticos do mundo, está construindo um porta-aviões de 60 mil toneladas chamado Mugen, de navio-avião nacional, no qual implantará os famosos drones do país, bem como aeronaves de caça e ataques desenvolvidas localmente. O novo porta-aviões dedicado pode parecer estranho para a Turquia, considerando que o carro-chefe da sua marinha, o TCG Anadolu, um navio de assalto anfíbio que os meios de comunicação nacionais costumam chamar de porta-aviões, só recentemente começou a conduzir testes de decolagem e pouso com um dos principais ativos de sua ala aérea, o drone Baykar TB3, levará algum tempo até que a ala aérea do Anadolu esteja totalmente operacional. Então, o novo Mugen, que deverá ser chamado de Tráquia, em homenagem à parte europeia da Turquia, Anadolu e a parte asiática, pode parecer um luxo, mas dificilmente é o caso. Projetado pelo escritório de design de projetos das Forças Navais Turcas, o Mugen TCG Tráquia deverá entrar em serviço em meados da década de 2030 e compartilhará um perfil de missão comparável ao do TCG Anadolu, de 27 mil toneladas, que foi desenvolvido em conjunto com a empresa espanhola Navantia, com base em seus planos. Juan Carlos I, assim como sua irmã mais velha, porém menor, o Tráquia, protegerá embarcações comerciais turcas que passarem por pontos problemáticos como o Mar Vermelho, causará problemas para embarcações civis e militares de países que antagonizam a Turquia. Embora o papel de atacante comercial possa não ser adequado para um porta-aviões, o Tráquia provavelmente servirá como carro-chefe da força-tarefa. Operações humanitárias de manutenção de paz também serão parte do curso. No entanto, a questão é se o Tráquia transportará um batalhão de fuzileiros navais de centenas de soldados, juntamente com embarcações de desembarque anfíbias como Anadolu. Tráquia provavelmente não será necessário contra os desafiantes regionais da Turquia, como Israel e Irã, ou os inimigos como a Grécia ou a Rússia. Ankara tem ideais e ativos terrestres suficientes e está produzindo mais de ambos para tornar a vida mais miserável para os oponentes próximos. Especifica para a Rússia o Mar Negro e a Convenção de Montreal de 1936 proíbe a implantação de porta-aviões naquele corpo de água fechado. O Tráquia será um ativo de projeção de força ideal como o Anadolu. Estacioná-lo na costa de aliados frágeis como a Líbia ou a Somália dará aos adversários da Turquia ou de seus amigos um momento de pausa. De fato, espera-se que o Tráquia seja muito mais forte nesta frente do que o Anadolu, graças aos seus ativos aéreos planejados e navios de escolta. Como a construção do Tráquia começou recentemente, muitos detalhes não estão claros, mas sabemos que é provável que ele receba o que o Anadolu tem para sua ala aérea drones TB3, Kizil Leuma da Baykar, bem como S-70B Seahawks para a guerra de submarino e operações de busca e salvamento, junto com a
IW Super Cobras para ação ofensiva, pelo menos até que a Turkish Aerospace Industry reforme seus impressionantes helicópteros T-129 ataque ou o mais pesado T-929 ataque 2 ainda em desenvolvimento para servir numa... O Tráquia também ganhará novos brinquedos, como a variante naval da aeronave de caça, ataque, Jet da PA e o drone Tilt Anka 3. Há relatos entre os círculos da indústria de defesa turca de que uma variante naval do MMU Kan pode eventualmente encontrar seu caminho para o novo porta-aviões, embora isso não esteja claro. No total, em comparação com as 15 a 20 unidades aéreas planejadas para um Anadolu, espera-se que o Tráquia transportar até 50 aeronaves de asa rotativa e fixa. Para lançar a aeronave tripulada, a Turquia está considerando uma configuração de decolagem curta e recuperação com barreiras Stobar para o Tráquia nos anos iniciais do porta-aviões. No entanto, se uma aeronave maior como o Kan for implantada, a Turquia precisará de um sistema de decolagem assistida por catapulta, recuperação com barreira Katobar, como encontrado nos porta-aviões da Marinha Chinesa, Francesa e Americana. O Mugen Tráquia surge sobre os ombros do projeto de navio de guerra nacional da Turquia, Mugen, que colocou em campo corvetas classe Ada e fragatas classe 1 e em breve começará a implantar os contra-torpedeiros de guerra antiaérea TF-2000 com base em projetos e componentes nacionais, com taxas de nacionalização próximas a 90%. Não é de surpreender que esses navios, juntamente com os submarinos da classe Reis e as unidades planejadas Milden, submarino nacional de fabricação turca, sejam as principais escoltas do Tráquia. No passado, os navios de guerra turcos dependiam do sistema de armas importados, como o canhão automático Otto Melarus, mísseis Sparrow e Harpo e Phalanx. No entanto, eles estão prestes a ser substituídos por um ativo produzido pelo robusto complexo militar industrial da Turquia. Enquanto isso, as lições de guerra modernas não são perdidas pelos planejadores navais turcos. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2002, os militares ucranianos afundaram vários navios russos, incluindo o carro-chefe Moskva, usando uma mistura de mísseis, drones aéreos e navais, e os turcos tomaram nota. As empresas de defesa turcas estão lançando drones Ulak, Sankar e Salva especializados em proteção de frotas, guerra assimétrica, reconhecimento, vigilância e desminagem. O Marlin, desenvolvido em conjunto pela gigante da eletrônica militar Aselsan e o estaleiro privado Safine, entrou em serviço em 2024. Com uma velocidade máxima de 35 milhas náuticas e um alcance de 1.000 nós, ele pode transportar até 8.100 navios e um grupo de outras aves e sensores. Quando entrar em serviço em meados da década de 2030, o Mugen Tráquia da Turquia terá muitos brinquedos à disposição e muitos amigos ao seu lado. Trump quer a Rússia contra a China, mas a OTAN conseguirá sobreviver? Pergunta. Donald Trump conseguirá executar um Kissinger reverso com a Rússia e a China? Pergunta. Durante a guerra da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu movimento político Make America Great Again demonstraram uma notável simpatia pela posição russa no conflito. Os especialistas do MAGA propuseram uma série de razões estratégicas pelas quais os Estados Unidos deveriam facilitar uma paz em termos favoráveis aos russos. Todas elas são contestáveis. Mas o mais coerente até o momento é a noção emergente de que a Rússia pode ser um aliado contra a China. Este argumento retém um elemento mais perturbador de outras argumentações do MAGA, uma disposição desconfortável de deixar a Rússia vencer a guerra ou pelo menos cortar uma parte significativa do leste da Ucrânia. A aceitação dos Estados Unidos do engrandecimento territorial russo contrastaria fortemente com o comportamento dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e a Guerra do Golfo de 1991. Facilitar a vitória russa também provavelmente causaria uma grande brecha dentro da OTAN. Mas há uma lógica que o governo Trump parece estar buscando, a de que a China é o maior desafio para os Estados Unidos nas próximas décadas e que quebrar a aliança russo-chinesa que surgiu nos últimos anos é um grande interesse nacional dos Estados Unidos. Este movimento foi chamado de Kissinger Reverso, em referência aos esforços bem-sucedidos de Harry Kissinger na década de 1970 para afastar a China da União Soviética e aliar-se parcialmente aos Estados Unidos contra ela. Este golpe diplomático piorou o cerco soviético e provavelmente contribuiu para o colapso soviético no final da década de 1980. Mas há três grandes diferenças entre
então e agora que Trump terá dificuldade em superar a diferença mais óbvia entre aquela época e agora é que Kissinger e o presidente Richard Nixon estavam empurrando uma porta aberta quando abriram a China. No final da década de 1960, a China e a União Soviética já estavam se afastando. Diferenças ideológicas sobre o marxismo-leninismo se sobrepunham a conflitos territoriais ao longo da fronteira sino-soviética. As tensões aumentaram tanto que, em 1969, os dois países estavam próximos de um conflito nuclear. Em contraste, a China e a Rússia hoje compartilham objetivos ideológicos e geopolíticos. Ambas são autocracias nacionalistas totalitárias lideradas por uma pequena camarilha corrupta, profundamente temerosa de pressões democráticas. Na política mundial, ambas se ressentem da hegemonia dos Estados Unidos e buscam substituí-la por multipolaridade e esferas de influência. Há tensões no relacionamento. Putin é provavelmente mais imprudente do que o líder chinês Xi Jinping gostaria, e a China está muito ligada ao Ocidente como seu principal mercado de exportação do que Putin gostaria, mas essas fissuras não são nem de longe tão substanciais quanto aquelas que Kissinger explorou. Quase tão desafiador para o Kissinger reveste a baixa credibilidade de Putin como parceiro confiável. O esboço básico do acordo são termos favoráveis para os russos na Ucrânia no curto prazo e em troca da ajuda russa com a China no médio prazo. A sequência dessa barganha favorece os russos, ou seja, Putin obtém os benefícios do acordo primeiro e os Estados Unidos devem confiar nele para entregar a sua parte depois. Isso é obviamente muito problemático. Putin não é um contraparte confiável. De fato, o maior obstáculo nas atuais negociações de paz sobre a Ucrânia é que a Europa e a Ucrânia não confiam em Putin para manter os termos de qualquer acordo. O Kissinger, reverso de Trump, precisaria elaborar um mecanismo para obrigar Putin a um acordo de paz sobre a Ucrânia para que ele não invada novamente em alguns anos. 2. Comprometer a Rússia a uma política anti-chinesa significativa e custosa por pelo menos uma década. Não está claro como Trump poderia obrigar Putin dessa forma. A diferença entre então e agora é que abrir a Rússia hoje geraria tensões na aliança de uma forma que a abertura da China não gerou naquela época. Na década de 1970, os aliados dos Estados Unidos do Pacífico, particularmente a Coreia do Sul e Taiwan, estavam um tanto nervosos sobre a distensão dos Estados Unidos com a China Vermelha, mas essas preocupações não provocaram nenhuma grande violação ou reformulação da aliança. Em contraste, um acordo trumpiano com a Rússia hoje, que deu a Putin ganhos concretos iniciais na esperança de uma vaga ajuda russa posterior, encontraria um muro de ceticismo na rede de aliança dos Estados Unidos. Os aliados dos Estados Unidos não confiam em Putin, provavelmente rejeitariam tal acordo, incluindo a Ucrânia, cuja cooperação para acabar com a guerra é obviamente necessária. De fato, esses aliados provavelmente romperiam com os Estados Unidos em vez de entregar a Ucrânia. Na verdade, parece que tal pensamento já está em andamento. Quebrar a OTAN por uma contraparte não confiável. Rússia, em busca de ganhos futuros que a contraparte pode provavelmente não entregar, é uma proposta arriscada. Trump alega maestria na arte do acordo. Agora é sua hora de demonstrar isso. A equipe de Trump acidentalmente vazou planos de guerra dos Rhodes. Quem será demitido? Pergunta. Pode ser a notícia mais chocante da segunda era. Donald Trump até agora. Na segunda-feira, Jeffrey Goldberg, editor-chefe do The Atlantic, revelou que foi acidentalmente incluído em um bate-papo em grupo do aplicativo conhecido como Signal, no qual 18 diferentes figuras importantes do governo, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Mark Rubio e a diretora de inteligência nacional Tulsi Gabbard e o secretário de defesa Pat Hegseth discutiram os planos para o ataque na semana passada aos rebeldes Houthis no Iêmen. Como Goldberg expôs na história, ele recebeu uma solicitação no Signal em 11 de março de Michel Watts, o conselheiro de segurança nacional. 2 dias depois, ele foi convidado para um grupo menor chamado Houthi PC Small Group. O próprio presidente Trump não fazia parte do chat. Ao longo de alguns dias, o grupo discutiu os planos para o ataque ao Iêmen com Vance, em determinado momento parecendo romper com a posição do presidente Trump sobre o ataque, afirmando que não tenho certeza se o presidente está ciente do quão inconsistente isso é e com sua mensagem sobre a Europa agora. Em um ponto, Hegseth compartilhou que Goldberg descreveu como detalhes operacionais de ataques futuros no Iêmen, incluindo informações sobre alvos, armas que os Estados Unidos estariam implantando e sequenciando de ataques. Goldberg não compartilhou exatamente quais eram esses detalhes no artigo do Atlantic.
O ataque em si ocorreu 2 horas depois. Há duas questões principais aqui. Além do constrangimento geral, a primeira é que Watts, o conselheiro de segurança nacional, acidentalmente convidou um jornalista, com experiência em segurança nacional, capacidade de saber o que estava acontecendo na situação, para uma discussão delicada sobre planos de guerra. A segunda é que as autoridades estavam usando o aplicativo de mensagem de texto disponível comercialmente em vez de canais mais seguros disponíveis nos níveis mais altos do governo federal para discutir tópicos tão delicados. Porque se um jornalista conseguir ter acesso a esse bate-papo, não é difícil imaginar o serviço de inteligência de país hostil fazendo a mesma coisa. Conforme descrito na história, Goldenberg suspeitou fortemente durante todo esse processo que todo o texto e o tópico eram um ardil elaborado ou uma campanha de desinformação, e só percebeu que era inquestionavelmente real quando o ataque ao IEM discutido nos planos realmente aconteceu na vida real. Nesse ponto, Goldenberg saiu do chat. No dia que a história foi publicada, ele entrou em contato para comentar com Watts e os participantes da equipe. Tem sido perguntado frequentemente na mídia por que Goldenberg não permaneceu no chat por um período maior. Talvez para obter mais informações indefinidamente. A resposta parece ser que este canal de texto, um pequeno grupo host PC, foi criado para discutir esta missão específica e não teria sido mal usado depois que a missão terminasse. Porque Watts tinha Goldenberg listado em seus contatos em primeiro lugar, pergunta. É possível que Watts, que estava no Congresso antes de entrar para a administração, tenha sido uma fonte de Goldenberg em algum momento, ao que parece não muitos. Trump disse à NBC News na terça-feira que Watts, que convidou Goldenberg para o chat, é um bom homem e não será demitido. O presidente continuou confirmando que era uma das pessoas de Mitchell no telefone. Um funcionário tinha o número dele lá, com sua explicação sobre como o jornalista foi adicionado. Trump tem um longo histórico de antipatia por Goldenberg, que escreveu histórias famosas como a vez em que o ex-chefe do gabinete da Casa Branca, John Kelly, acusou Trump de chamar soldados falecidos de perdedores e otários. Alguém envolvido poderia ser processado pela violação de segurança nacional forçada a deixar seu trabalho? Pergunta. É difícil imaginar tal coisa sendo uma prioridade do Departamento de Justiça de Pam Bondi. Nem é provável que vejamos o assunto perseguido por um promotor especial. Os drones suicidas, tipo canivete, pode se tornar as minas terrestres do amanhã? Pergunta. A introdução dos drones de munição flutuante Switchblade da Aero Viromermente transformou a guerra moderna evoluída rapidamente de armas antipessoal para potentes soluções anti-blindagem leve. Switchblade 300, amplamente utilizado pela força ucraniana, permitiu inicialmente que os soldados neutralizassem rapidamente as ameaças sem esperar apoio aéreo. O avançado Switchblade 600, mais pesado e potente, pode efetivamente desestabilizar tanques inimigos a mais de 40 km de distância. Apesar de suas vantagens táticas, os drones levantam sérias preocupações éticas e operacionais semelhantes a controvérsias minas terrestres. O autor argumenta que a regulamentação internacional e investimento significativo em tecnologia de drones são necessários para garantir a segurança da infantaria e evitar uma escalada descontrolada em futuros campos de batalha. Em 2010, meu maior medo eram os dispositivos explosivos improvisados, uma bomba aleatória implantada no chão com meu nome nela. Há uma razão pela qual há tantos acordos em vigor que regulam os minas terrestres antipessoal. Então, em 2011, o drone Aero Viromermente Switchblade 300, o veículo aéreo não tripulado, foi lançado. Em 2020, ele evoluiu para o Switchblade 600, um drone muito maior e mais capaz, projetado para exterminar unidades blindadas. Na Ucrânia, pequenos drones se tornaram um método completo de travar a guerra. Refletindo isso, em 2022, mais de 700 Switchblade 300 foram enviados aos ucranianos. Certamente, quando eu tinha 14 anos, recebi uma advertência por ficar perambulando no 7 de outubro, no 7 do 11, esperar minha mãe me buscar no treino. Então, legalmente, sou um especialista. Loitering Munition é um termo militar para drone suicida. O termo existe desde a década de 1980. Existem vários tipos de drones, desde mini drones de reconhecimento até enormes Reapers carregando mísseis Hi-Fire. Em algum lugar nessa cadeia alimentar estão os drones suicidas Switchblade, armas secretas com ogivas embutidas. Esses drones ficam perambulando por uma área esperando pelo inimigo.
Inicialmente, os Estados Unidos queriam que os Switchblades fossem usados como uma ferramenta de contra-emboscada no Afeganistão. Durante o meu tempo lá, tínhamos o Raven, que era um drone que podia detectar inimigos, mas não enfrentá-los. No entanto, o Switchblade podia detectar o inimigo e então lançar explosivos neles. O corpo de fuzileiros navais começou a usá-los para atingir equipes de posicionamento, pois era uma maneira segura de destruir essas ameaças. O exército teve uma experiência com o dispositivo com o sistema Switchblade, embora não haja muitas informações sobre seu uso. Ele solicitou urgentemente muitos deles. Os benefícios desse dispositivo são numerosos. Primeiro, o suporte aéreo leva tempo para ser obtido. Por outro lado, uma unidade de infantaria pode implantar um Switchblade e atacar a ameaça sem esperar que um jato ou helicóptero gire. Segundo eles, são leves, revelando que o Switchblade 300 pesa apenas 5,5 libras, então o soldado pode carregá-lo com seu equipamento. Enquanto a série 300 era de armas antipessoal, a 600 tinha como objetivo desestabilizar tanques. Como resultado, é um drone muito maior, pesando 33 libras e medindo 51 polegadas de comprimento. Se incluímos o sistema de lançamento ou a unidade de controle de fogo, o peso total é de cerca de 120 libras. Desenvolvido para o programa Swingley, multimissão ataque míssil do exército, a série 600 tem um alcance de 25 milhas, com um tempo de espera de 20 minutos, uma vez no alvo. Sua velocidade pode chegar a 115 milhas por hora e é armado com um ogivo de míssil guiado antitanque baseado no FGM-148 Javelin. Sistemas como o Switchblade 600 oferecem capacidade antitanque sem exigir que um soldado de infantaria exposto dê o tiro e sem a necessidade de pedir apoio aéreo aproximado. O Switchblade 600 foi recentemente escolhido para fazer parte da iniciativa Replicator, que visa fornecer a capacidade de fabricação rápida de sistemas de armas essenciais. A máquina de matar drones dos fuzileiros navais se prepara para o teste de equipamento definitivo. A ascensão dos drones na Ucrânia foi um duro chamado para despertar pequenos drones lançando explosivos, drones suicidas iranianos e americanos e muito mais. Embora eu possa certamente ver as vantagens desses sistemas, eles aterrorizam um soldado da infantaria dentro de mim. A guerra não é uma luta honrosa, mas um confronto de facas na lama. Munições ociosas podem se tornar as minas terrestres do futuro. No entanto, a desconexão entre o drone e seu operador, o potencial para baixos civis, bem como a incapacidade de controlar inimigos que se rendem, os tornam uma munição potencialmente controversa. Para combater isso, seu uso poderia ser regulado por tratados internacionais, da mesma forma que minas antipessoal. Ao mesmo tempo, fazer cumprir tratados de armas é muito difícil. Os soldados de infantaria nas trincheiras não encontram consolo em mandados emitidos por um tribunal criminal internacional. Espera apenas que o investimento em tecnologia antidrone seja tão grande quanto o investimento em tecnologia de drones e munições de espera. O programa de submarinos da classe Virginia da Marinha Americana está há 410 meses atrasado. O programa de submarinos da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos enfrenta atrasos severos, estouro de custos, escassez de mão de obra. Apesar do objetivo de construir 2 submarinos por ano, a produção média anual é de apenas 1,2. Cada submarino agora custa 4,5 bilhões, significativamente mais alto do que o orçado inicialmente. A escassez de mão de obra nos estaleiros e as pressões inflacionárias residuais contribui para um atraso total impressionante de 410 meses. Os Estados Unidos também prometeram à Austrália 3 submarinos sob acordo AUKUS, ampliando ainda mais a capacidade de produção.
Embora o secretário de Defesa Pat Wixet apoie o programa, melhorias drásticas na equipe do estaleiro e nas práticas de aquisição são necessárias para atingir as metas, manter a dissuasão efetivamente com a expansão naval chinesa. O submarino da classe Virginia está atrasado 410 meses ou 12.470 dias. O programa de submarinos de míssil de cruzeiro de ataque rápido da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos está terrivelmente atrasado. Estou falando de um atraso chocante de 410 meses no cronograma. Isso ocorre principalmente devido à escassez de mão de obra e aos estouros de custo. Embora o submarino seja uma das prioridades do secretário de Defesa Pat Wixet, a Marinha adquire 2 barcos da classe Virginia por ano, mas apenas um está sendo construído por ano. 40 dos novos submarinos foram comprados até o ano fiscal 2024. A Marinha opera o programa desde 1998. Esses atrasos aumentaram o custo unitário para pelo menos 4,5 bilhões cada. A taxa de produção nunca atingiu sua meta de 2 submarinos da classe Virginia por ano. Isso é frustrante para os membros do Congresso que apoiam o programa há décadas. A construção média tem sido de 1,2 submarinos por ano. O Congressional Research Service escreveu relatórios para alertar os legisladores sobre os problemas inerentes ao programa. A Marinha está tentando atingir a meta de 2 barcos por ano até 2028. Isso significa 1 por ano nos próximos 3 anos, o que não permitirá que o programa atinja seus objetivos enquanto o presidente. Para tornar as coisas ainda mais desafiadoras, os Estados Unidos prometerão à Austrália construir 3 submarinos da classe Virginia e vendê-los aos australianos sob a parceria de segurança AUKUS até 2032. Definitivamente há uma escassez de submarinos da classe Virginia. O Congresso está tentando ajudar e reparar a base industrial de defesa marítima para atingir essas metas. Ainda assim, parece que os Estados Unidos não conseguem cumprir seus objetivos com submarinos muito menos igual à capacidade de construção de navios de superfície da China. Há uma classe Virginia encomendada por ano fiscal de 2025, que isso custará 4,8 bilhões. A Marinha também investe 1 bilhão em materiais e equipamentos para futuros barcos da classe Virginia. A aquisição de 2 barcos extremamente necessários custaria outros 3,2 bilhões, o que é um negócio melhor devido às economias de escala, mas ainda não é possível no ano fiscal de 2025. Devido aos efeitos residuais das pressões inflacionárias nos últimos anos, desafios da força de trabalho, além do aumento dos custos de mão de obra e suprimentos em toda a empresa de defesa, todos impulsionaram os custos associados à nossa conta da construção naval em cerca de 20% nos últimos 2 anos. Escolhas difíceis foram feitas, particularmente nas contas de aquisição. A revisão analítica do desempenho de produção identificou áreas onde poderíamos correr riscos para cumprir com os limites fiscais do Congresso, escreveu o Congressional Research Service em seu relatório mais recente sobre a classe Virginia. A Marinha também está adquirindo submarinos de mísseis balísticos classe Columbia, que tem sido a maior prioridade para o ramo de serviço por anos. Não está claro se o Departamento de Defesa está preparado para atrasar ambos os programas sem o Congresso solicite remédios adicionais. O controlador do Pentágono, Mike McCord, disse que essa prática repetitiva não resultou no aumento da produção necessária. Os barcos que estão entregando este ano estão com uma média de mais de 30 meses de atraso e temos mais uma dúzia encomendadas que já estão em produção. Então a questão era realmente o que podemos fazer para obter um resultado melhor. Em vez de continuar fazendo a mesma coisa esperando por um resultado diferente, pergunta. Essa situação da classe Virginia é inaceitável, mas não está claro o que a Marinha pode fazer além de prosseguir com a construção de um barco por ano até que os problemas com a base do Estado de Defesa sejam corrigidos. Os estaleiros devem fazer um trabalho melhor no recrutamento e retenção de trabalhadores. Esses são empregos bem pagos, altamente qualificados, mas a geração mais jovem não os vê como opções realistas. Pode levar vários anos para consertar esse problema. O Pentágono, sob Wixet, revisou todos os gastos de defesa depois que ele foi confirmado. O departamento sustentou que o programa da classe Virginia estaria a salvo do custo do orçamento. O Wixet recomendou 50 bilhões ou 8% em cortes para programas não letais para compensar o custo de programa da classe Virginia e outras prioridades da Marinha.
A classe Virginia é necessária para fornecer sua ação contra adversários dos Estados Unidos e melhor capacidade de formar uma estratégia de guerra submarina para as próximas décadas, que continue o uso de ataques precisos de mísseis e cruzeiro que os militares dos Estados Unidos esperam. A Marinha precisa de 2 barcos da classe Virginia por ano e está anos atrasado. O Pentágono, os analistas de defesa do Congresso continuam lembrando ao público que os objetivos do programa não estão sendo atingidos. Não parece que o WIG-7 saiba que o programa da classe Virginia está sofrendo tanto. É bom garantir que os programas de defesa sejam uma prioridade para manter a paridade com a China. Ainda assim, é menos do que desejável continuar repetindo práticas, já que são ruins para um programa tão caro. A Marinha Americana quer mais submarinos com mísseis da classe Columbia. O general da Força Aérea Anthony Cotton sugeriu que em uma conferência de defesa que a Marinha dos Estados Unidos pode precisar de mais do que os 12 submarinos de mísseis balísticos da classe Columbia atualmente planejados, devido às crescentes ameaças geopolíticas, particularmente da China. Embora atrasos na construção e estouros do orçamento tenham incomodado a classe Columbia, seu papel crítico na dissuasão nuclear torna os cortes improváveis. O secretário de Defesa Pat Wigg prioriza a modernização da força nuclear, mas busca 50 bilhões em cortes anuais do Pentágono e em outros lugares. Construir submarinos adicionais enfrenta desafios orçamentários, já que os militares fazem malabarismos com vários projetos caros de modernização. Por fim, o aumento no número de submarinos da classe Columbia continua incerto, apesar das crescentes tensões com adversários quase pares. Um general aposentado da Força Aérea, falando abertamente em uma conferência de defesa nesta semana, disse algo interessante que pode prenunciar um futuro em que mais submarinos com mísseis balísticos da classe Columbia serão construídos. É verdade que isso vem da Força Aérea e não da Marinha, mas oferece um vislumbre de que os altos escalões militares estão pensando sobre os futuros requisitos da Força para a tríade nuclear. O general da Força Aérea Anthony Cotton, chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos, disse na Conferência Anual de Programas de Defesa da Mike Wallace and Associates que a China é o principal adversário e que o ambiente de ameaça geopolítica mudou. Ele discutiu principalmente o número de novos bombardeiros B-21 Raiden. Cotton quer 145 em vez de 100, mas o general deu uma pequena pista que despertou a curiosidade da multidão, já que era sobre a Marinha. Cotton disse: o novo submarino de mísseis balísticos da classe Columbia da Marinha também provavelmente precisa ser construído em números maiores do que os originalmente previstos. Por todos os mesmos motivos, a ameaça é significativamente maior do que era em uma era anterior, e esta não é a Guerra Fria 2.0, ele explicou. Este é um comentário curioso de alguém que veste o uniforme da Força Aérea. Cotton vai se aposentar em breve, então ele pode não ter cuidado com as suas palavras, mas isso mostra o que alguns no Exército pensam sobre a dissuasão nuclear e o futuro da frota de boomers da Marinha Americana. A Marinha Americana planeja gastar 130 bilhões para comprar 12 submarinos de mísseis balísticos nucleares da classe Columbia. No entanto, estima-se que o primeiro submarino chegue com mais de um ano de atraso e custe centenas de milhões de dólares a mais do que o planejado. Embora a Marinha tenha dito que o submarino da classe Columbia é a sua maior prioridade há anos, o secretário de Defesa Pat Wigg não anunciou explicitamente que o submarino da classe Columbia está em sua lista de desejos. O Wigg mencionou que o submarino de ataque rápido com mísseis cruzeiro da classe Virginia como um favorito. No entanto, deve-se ler as folhas de chá um pouco mais profundamente na descrição de Wigg das armas futuras mais críticas para os militares dos Estados Unidos. O Wigg disse que a modernização da força de armas nucleares, além do comando e controle de comunicações nucleares, são uma prioridade em muitos acordos orçamentários. Isso significa que o Wigg consideraria construir mais barcos da classe Columbia, já que eles carregam armas nucleares? Pergunta. Essa é a suposição que o general Cotton está fazendo. O Wigg quer cortar alguns custos, no entanto, ele pede uma redução de 50 bilhões em gastos, ou cerca de 8% do orçamento deste ano, seguido pelos mesmos cortes nos próximos 5 anos. A questão é, a classe Columbia também estará na Berlinda? Pergunta. Não há chance disso acontecer. A força boom é muito importante, mas não vejo mais submarinos da classe Columbia sendo construídos além dos 12. Esses muitos submarinos são suficientes para explodir nossos adversários. Eles custarão uma quantia significativa de dinheiro. A Marinha precisa da classe Virginia também. Então a Força Aérea quer que
O novo caça F-46 Next Generation Air Dominance seja concedido à Boeing hoje, além do general Cotto, quer 145 B-21 Stealth Bombers que custavam 692 milhões cada. O presidente Trump e Rick Scott desejam mais letalidade no Departamento de Defesa, uma nova era de paz por meio da força. O corte de custo provavelmente virá da demissão de dezenas de milhares de trabalhadores civis do Dodge, principalmente aqueles sem liberdade condicional. Parece que estamos prestes a ter uma nova construção de defesa com equipamento militar que pode acompanhar a China e a Rússia. Não tenho certeza se isso significa mais submarinos da classe Columbia do que o planejado, mas a Marinha e a Força Aérea devem estar felizes por estarem obtendo o que querem em submarinos e aviões. Teremos que ver se o Congresso americano e os contadores militares concordam sobre como isso será pago. O portal explica porque o Sarmat é visto como o míssil balístico intercontinental mais avançado do mundo. O russo Sarmat pode ser chamado o mais avançado míssil balístico intercontinental do mundo, escreve o portal americano The National Interest. De acordo com o colunista Brandon Weichert, o míssil russo foi denominado o melhor pelo sistema de inteligência artificial Gemini, desenvolvido pelo motor de busca Google. E isso não é uma peculiaridade do motor de busca. Esta é uma avaliação compartilhada por alguns dos principais especialistas do mundo em mísseis que acreditam que a Rússia realmente desenvolveu armas nucleares avançadas, aponta o artigo. O Weichert destaca que o ICBM de combustível líquido tem um alcance de voo de cerca de 18 mil km, o que lhe permite atingir alvos em todo o planeta e uma manobrabilidade impressionante, o que dificulta a interceptação. A potência total das ogivas do Sarmat chega a 7,5 toneladas, em equivalente a TNT. Se necessário, algumas delas podem alcançar velocidades hipersônicas. Sarmat é um sistema estratégico de míssil com um míssil balístico intercontinental pesado de combustível líquido. O peso de cada um desses mísseis excede 200 toneladas. O sistema tem como objetivo substituir os mísseis Voivoda